Olá meninas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Stephanie Medina e hoje vocês vão fazer comigo uma maquiagem nude e vamos fazer um olho monocromático usando uma cor só de sombra. Vamos lá? O primeiro passo é a limpeza da pele. Para isso você vai precisar de uma água micelar ou pode ser também um sabonete. Você vai umedecer o algodão e vai passar em todo o seu rosto. Esse passo é muito importante, tá? Para a sua pele e a sua maquiagem durar o dia inteiro, você precisa estar com a sua pele muito bem limpinha. Se ela não estiver limpa, você não vai conseguir um bom resultado. Você vai esperar a sua pele secar um pouco. Para isso você pode usar ou um leque ou um ventiladorzinho, tá? Pele seca, segundo passo, creme hidratante. Aí você vai falar assim, mas o meu rosto é um rosto muito oleoso. Preciso do creme hidratante? Sim, você precisa do creme hidratante. A sua pele, o seu rosto é oleoso por falta de hidratação. Se você não hidrata, não usa um creme adequado para o seu tipo de pele, aí sim você vai ficar com o seu rosto muito mais oleoso do que o normal. Água também é muito importante, você tomar água todos os dias para manter a hidratação da tua pele. Nada de banho muito quente, porque também tira a hidratação da tua pele, tá? Então, cuidando muito bem. Olha, movimentos sempre de baixo para cima, da lateral, ó, do meio para as laterais, de baixo para cima. Deixa esse produto penetrar na sua pele. Não precisa muito também, que excesso de produto na sua pele vai causar oleosidade também, não precisa. O ventilador. Para potencializar a hidratação, use um olhinho ou então um creme mais oleoso, tá? Passei na testa e abaixo dos olhos e agora eu vou espalhar em todo o rosto. Se você tem linhas de expressão, pode caprichar nesse óleo ou nesse creme oleoso. Abaixo dos olhos, capricha. Aqui no centro da testa e no bigode chinês. Deixe esse produto penetrar na sua pele. Para isso, novamente, o ventilador. Próximo passo, primer. Aí você vai falar para mim assim, mas o primer é obrigatório usar? Sim, é obrigatório usar. O primer, ele vai dar uma amenizada nos seus poros dilatados. Aí você fala para mim assim, mas o que é poros dilatados? Poros dilatados, imagina uma laranja. A laranja ela tem vários furinhos, correto? Se você aplica essa base nessa laranja, sem aplicar nada por baixo, esses furinhos vão ficar aparecendo. É mais ou menos o que acontece no nosso rosto, os poros eles ficam aparecendo. E outra, o primer serve também para segurar a maquiagem por mais tempo, essa base por mais tempo. Quando você aplica esse primer, também não é em excesso, tá? Pouco. Ele vai fazer o quê? Ele vai entrar nesses poros, vai selar esses poros e vai fazer com que faça uma camada, tá? E essa camada, como se fosse uma massa corrida, conforme você passa a sua base, vai ficar uma pele lisinha. Vocês vão ver isso agora. Eu tenho bastante poros dilatados nessa região aqui, ó. E ele já dá uma boa diferença de um lado para o outro. Eu gosto de aplicar com o próprio dedo, porque a quentura da minha mão faz com que o produto, olha, penetre na pele. Mesma coisa do outro lado. Quando você for maquiar outra pessoa, sempre use o dedo de colocar aliança, tá? Esse dedo, ele não tem força e ele não tem como você machucar a pessoa. Então, se você precisar dar uma batidinha no rosto, você não vai machucar a pessoa, diferente de outro dedo que tem força, tá? Então, vamos lá. Continuando. Vou aplicar na região do nariz, que é onde está concentrado os cravos. Vocês podem ver que eu não tô pegando muito, é bem pouquinho. E vou concentrar na testa. Ele não muda em relação manchas, mas textura, tá? Ele muda a textura do rosto. Passamos o primer
Vamos começar agora. Se vou pedir para vocês olharem no espelho e dar uma olhada no seu rosto no geral. Observa, você tem manchas, que cor que é a sua mancha? Sua mancha ela é marrom, que nem um melasma, ou uma olheira mais profundinha? Ou a sua mancha é vermelha porque tem espinhas ou tem rosácea? Nós vamos nos aprofundar ainda em relação à correção de manchas no rosto. Mas hoje eu quero que vocês observem o que vocês têm. E aonde vocês tiverem manchas, nós vamos primeiro, não é a base ainda, é um corretivo. Vou usar um corretivo que seja de um tom abaixo da minha pele. Quando eu digo um tom abaixo ou um tom acima, o que significa? Tudo que for abaixo, que for menor, são cores claras. Tudo que for acima, mais alta, são cores escuras. É um tom acima da tua pele, mais escuro que a tua pele, ou abaixo da tua pele, mais claro que a tua pele. Vou usar um corretivo um pouco mais claro que a minha pele. Olha, vocês vão observar agora. Bem mais claro, né? Aqui dá em torno de um tom ou um tom e meio abaixo da minha pele. E eu vou aplicar nessa região, por que eu vou aplicar? Porque eu tenho manchinhas de melasma nessa região e um pouco da olheira, tá? Gosto de aplicar também no nariz. Vocês já vão entender o porquê. Às vezes, muitas meninas falam pra mim assim, eu tenho dificuldade porque a base, ela abre no nariz, ela fica... O que significa a base abrir? Conforme você aplica a base ou um corretivo, ela começa a sair, ela começa a abrir, tá? Então ela fica manchada. Então pra isso não acontecer, antes da base, vem com um corretivinho, olha. Pode aplicar também na região do buço e vai ficar assim. Não se assustem. Vai dar tudo certo, confie. Vai pegar a Beauty Blender, esponjinha, você encontra em qualquer lugar. E com ela seca, você vai dando batidinhas. Não é arrastar, é batendo. Por quê? Você está depositando esse produto na pele. Cuidado para você não machucar os seus olhos, com carinho. Vocês perceberam que essa região da pele, do rosto, né, ficou mais claro? Não se preocupem, que a base vai cobrir. Isso vai acontecer a mesma coisa quando vocês usarem algum corretivo colorido. E agora, base. A base, para vocês não perderem produto, que eu vejo muitas meninas usando muito produto, vocês vão precisar de um pincel ou um língua de gato, ou até um pincel Duo Fiber. Por que Duo Fiber é o nome do pincel? Porque ele contém duas fibras. Fibras sintéticas e fibras naturais. Um pincel Duo Fiber, ele pode ser usado para tudo que você quiser. Pode ser usado produtos em pó, produtos cremosos, produtos líquidos, diferente de outros pincéis que nem o língua de gato, que as cerdas são cerdas totalmente sintéticas. Já diferente do pincel de blush ou de pó, que são cerdas que podem até ser sintéticas, mas são parecidas com as cerdas naturais, que parece o quê? Cabelo. Tudo que parece o seu cabelo, você consegue trabalhar em pó. Tudo que parece o pincel, que parece uma vassourinha, que ele é mais liso, você consegue trabalhar com produtos cremosos e líquidos, ok? Você vai pegar essa base, olha, para você não perder produto, e vai dar, ao pegar uma gota, e vai aplicar essa gota no centro da testa, do nariz e do queixo. E agora você vai espalhar para as extremidades do seu rosto. Vai varrendo. Só que o varrer não é você tá arrastando, tipo, como se estivesse varrendo mesmo. Você vai trazendo e depositando esse produto na tua pele. Porque a gente já não tá com corretivo, ó, peguei mais um pouquinho. A gente não tá com corretivo embaixo, então se você ficar arrastando, o que vai acontecer? Você vai perder aquele corretivo que você passou embaixo, você vai tirar. E não é isso que a gente quer. Ó, vem trazendo. Uma coisa que é muito importante, que vocês já vão ver já. Você não pode aplicar a base só que assim, ó, parecendo uma máscara. Porque acontece? A gente tem que esfumar para a raiz e tem que esfumar para o pescoço. Porque às vezes o seu pescoço, a cor do pescoço é diferente do tom da tua pele e do rosto. Então você não pode ter essa diferença, tá? Cuidado também em relação à base muito mate para quem tem a pele com marcas ou linhas de expressão. Olha, o que eu tô fazendo? Tô trazendo o restante que sobrou pro pescoço.
Por quê? Porque a base mate, ela já vai secar na sua pele. Se você tem linhas de expressão, o que vai acontecer? Essa linha de expressão vai ficar com muito mais evidência. Então, procure uma base mais luminosa, mais líquida, mais fluida, tá? Ah, mas eu já tenho uma base mate. E agora? Mistura ela com um pouquinho do seu creme hidratante. Não vou dar a garantia de que ela vai ficar totalmente fluida, mas vai dar uma boa amenizada pra você. Ó, vem trazendo. Se caso você tem muitas manchas no seu rosto e você precisa trabalhar e não tem tempo, então procure uma base com uma cobertura mais alta. É aquela que você passa e ela cobre toda a imperfeição do seu rosto. Cobertura média é aquela que você passa e ainda fica aparecendo a manchinha no seu rosto. E a cobertura leve é aquela que é tipo um estilo baby cream, CC cream, que você aplica como se não tivesse passado nada no seu rosto, né? Mas para você não sair com o rosto lavado. Outra coisa que é muito importante, orelhas. As orelhas não precisa pegar mais base. Com a sujeirinha do teu pincel, dá uma pincelada na sua orelhinha, ó, para não ficar também aquela diferença, porque tem pessoas que têm a orelha vermelhinha. Então fica o rosto de uma cor, a orelha de outro, o pescoço de outro, não pode. E agora, com aquela esponjinha, você vem dando batidinhas para deixar essa base o mais natural possível e vem arrastando para a raiz do teu cabelo. Porque a sua esponja tá limpinha, né, o ladinho. Então você vem arrastando para não ficar aquela diferença, aquela linha mais clara, né? Aqui na raiz pode arrastar, no rosto não, só depositando. Uma coisa que é muito importante, quando vocês forem trabalhar próximo ao pescoço, seja passar um creme, passar a base, façam com cuidado, façam com carinho, porque senão você pode estimular a glândula da tireoide e isso pode prejudicar você. Então, quando for passar um creme no pescoço, passa com carinho, com leveza, tá? Ah, vou passar um óleo? Com leveza. Ah, eu vou aplicar a base? Quando chegou nessa região aqui, ó, com leveza, tá bom? Para não prejudicar vocês. Apliquei a minha base. Uma coisa também que é muito importante, tenha sempre um lip balm ou um hidratante labial para passar nos seus lábios. Por quê? Conforme você está fazendo a preparação da tua pele, se os seus lábios estão bem hidratados, quando você chegar na parte do batom, que é o final, seus lábios vão estar muito hidratados. Tem uma coisa que é muito feia, é aquele lábio ressecado, que você passa o batom e fica aquele monte de pelinha aparecendo. Então, ó, próximo passo, depois que você aplicou a sua base, nós vamos para o corretivo mais claro de novo. Eu vou aplicar abaixo dos olhos, em V. Aí você fala assim, por que não pode ser em C, em meia lua? Porque vai dar um efeito panda invertido. Se você tem olheira, vai focar ali na sua olheira. Tudo que você ilumina, você quer destacar. Então, se você só destaca essa região do olho aqui, a sua olheira ela vai ficar gritando. E é o que a gente não quer. O que a gente quer é que essa região que eu estou iluminando, toda seja iluminada. Olha, pode trazer. Aí é interessante, por quê? Você vai observar agora o seu rosto. No meu caso, eu tenho o queixo pequeno. Se o meu queixo é pequeno, eu vou iluminar o centro dele. Porque eu quero que ele dê uma ressaltada. Aí é a impressão, tá, gente? Deu uma ressaltada. A minha testa. Se vocês olharem a minha testa, ela é um pouco proeminente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escurecer essa região aqui, porque tudo que você escurece dá a impressão de que é menor, diminui. Então, escurecendo, de repente, quando você solta o cabelo, ou mesmo sem soltar, vem a sombra, dá a impressão de que a sua testa é menor. E o centro da testa eu vou iluminar. Porque eu quero um destaque, quando olharem para mim, que a luz foque no centro da minha testa. Mas eu vou iluminar pouco, porque se eu ilumino demais, vai ficar maior ainda. Outro ponto que eu gosto de iluminar é aqui, ó. Vocês vão ver esse osso e vão colocar 2 dedos em cima desse osso. Esses 2 dedos é aonde vocês vão iluminar, ó. Já vão entender o porquê. 2 dedos. É interessante vocês terem um pano ou uma toalha para vocês estarem limpando a esponja de vocês. Por quê? Porque
que agora nós vamos esfumar esse corretivo. Batendo, não é arrastando. Coloquem isso na mente de vocês, não esqueçam, nunca arrastar, sempre bater, depositar. Tira o excesso dessa esponja, o excesso do produto na esponja e vem depositando o produto. Fiquem atentas com os cantinhos do nariz, isso aqui engana a gente. Então, ó, deposita o produtinho lá. Como vocês vão aprender a fazer o contorno, ó, passei o corretivo cremoso, o líquido, né? O mais claro. E agora os contornos você vai aprender com o pó. Por quê? Se você não souber trabalhar com o pó, não vai saber trabalhar com o cremoso, que é um pouco mais difícil. O que acontece? A sua pele está completamente úmida. Passamos corretivo, passamos creme, passamos óleo, passamos base, corretivo de novo. Então tá bem molhada essa sua pele. Tem que tomar agora o máximo de cuidado na hora de fazer os contornos. E vamos fazer os contornos com essa pele úmida. Nós não vamos secar ainda. Primeiro passo, você vai precisar de um pincel. Olha, ele é parecido com o pincel de pó. O pincel de pó, ele parece um microfone. Ele é um pouquinho maior. Todo pincel que for maiorzão, você pode ter certeza, ele é para pó. O pincel que for parecido com ele, mas for menor, ele é para blush ou para contorno. No meu caso, eu uso um para pó, um para blush, um para contorno. Para não ter esse negócio de usar o mesmo pincel que eu faço contorno, eu uso blush. Pode ser que eu tá sujo de blush, tá lá rosado. Aí eu vou fazer o contorno, fica o contorno todo vermelhado no rosto. Então, para isso não acontecer, tenha um pincel de cada. Tirar todo o excesso. Outra coisa, para fazer contorno, é muito interessante vocês usarem um pó que seja mate, sem brilho nenhum, seja nude, tá? Vai usar ele. Aqui eu estou usando um tom, vocês olharem minha pele, ele é um tom acima da minha pele. Lembra que eu falei que acima é mais escuro? Um tom acima. Eu poderia usar até 2 tons, mas hoje eu quero usar um tom só, porque eu ainda vou usar um bronzer por cima. Pega o produto, lembra que a nossa pele está úmida? Então, se você já colocar esse produto sem tirar o excesso do pincel, vai marcar, você não vai conseguir esfumar. Então, uma dica, pega isso aqui, bate na tampinha para tirar um pouco do excesso, mas o excesso tá aqui. Se você precisar, você pega aqui. Você não tá jogando fora. Outra coisa que é muito interessante para vocês não se perderem. Lembra que para iluminar, nós iluminamos 2 dedos aqui? Então, você vai colocar o pincel bem aonde você iluminou. E você vai vir com o pincel de contorno, ó, e vai. Uma dica aí, ó, valiosa. Aqui não tem como você se perder. Olha lá. Pega mais um pouquinho do produto, tira o excesso, coloca e vem. Outra coisa que é muito importante, 2 dedos de recuo aqui, 2 dedos de recuo entre a boca também, porque se você trazer esse contorno até os lábios, vai ficar parecendo patati patatá. E não é o intuito. Pega produto, tira o excesso e agora vamos esfumar. Outra dica também, já que você não quer usar o pincel, é você fazer uma boca de peixinho, assim, ó, pede um beijinho. Na hora que você faz, ele já faz uma cavidade pra você, ó. E é nessa cavidade que você vai escurecer. Faz um movimento de vai e vem e um movimento circular. Movimento de vai e vem e movimento circular. Tudo bem? Se você só faz um movimento de vai e vem, vai ficar aquela mancha. E não é isso que a gente quer. A gente quer ele bem esfumadinho. E a mão leve. Olha a diferença de eu usar leveza nas mãos e de eu esfumar com força. Se eu fizer esse movimento aqui, a minha pele não está úmida, o que vai acontecer? Aquele produto cremoso, líquido embaixo, misturado com esse pó, você fazendo esse movimento aqui, vai abrir buraco na sua pele. Não é isso que a gente quer. Agora, o que eu vou fazer? Fiz essa região, próximo ao osso zigomático. Osso zigomático, vocês vão pegar 3 dedos e vão colocar aqui em cima. Vocês vão sentir um osso saltado, é onde nós iluminamos. Vocês já vão aprender já.
Esse aqui é o osso zigomático, então abaixo dele é onde você escurece. Gente, isso aqui acaba sendo universal, porque toda mulher quer parecer mais fina, quer parecer mais magra nessa região, então acaba sendo universal. Como eu falei pra vocês que a minha testa é proeminente, então o que eu vou fazer? Eu vou trazer esse contorno, ó, pra minha têmpora, porque eu vou devolver o contorno, sombreamento natural da minha pele. Pego o produto, tiro o excesso, ó. Venho fazendo movimentos circulares, devolvendo todo o sombreamento do meu rosto. Ah, professora, mas eu tenho a papada, o queixo duplo, tem como amenizar isso? Tem sim. Você vai pegar esse mesmo pó, vai tirar um pouco do excesso, pode dar uma apertadinha no teu pincel, olha, aperta, e você vai desenhar bem nesse ossinho aqui. Desenha, sem medo de ser feliz. Desenhou? Agora você vai esfumar para baixo. Aqui embaixo não tem problema você aplicar com um pouquinho mais de pressão, porque não tem tanto produto concentrado. E vem. Esfuma bem. Para deixar mais natural, se for para trabalho, você vai trabalhar, vai no shopping, pro dia a dia, então eu não gosto de marcar muito o meu nariz. Com a sujeirinha do meu pincel, eu vou só dar um vai e vem bem de leve aqui do ladinho do meu nariz, só para fazer um sombreado, para deixar um contorno bem natural. Vamos para o blush. O blush, tomem cuidado, porque muitas meninas erram no blush. Não é para você sair parecendo que você levou uma chinelada no seu rosto, ou que de repente é a Maria Chiquinha que vai dançar a festa junina. Não, o blush, imagina comigo, você acordou às 7 horas da manhã, foi caminhar, aquele sol do dia, ele pega o sol da manhã, aonde ele pega? Ele pega nessa região aqui, ó. Quando você chega em casa, aonde que você tá douradinha, tá vermelhinha? É nessa região, não é? É isso que nós vamos fazer. O blush é para devolver essa vitalidade pro seu rosto. Então você vai pegar o seu blush, vai tirar o excesso dele. Não esqueçam, tem que tirar o excesso do seu blush, tá? Vai dar a impressão de que não tem nada no teu pincel. Tem sim. Ó, o contorno, boca pedindo um beijinho. O blush é... Sabe aquele sorriso amarelo? Que às vezes você ganha um presente, é uma meia e você não gosta? Aí você olha e fala, obrigada. Ó, tá vendo onde levantou? Então o que você vai fazer? É onde você vai passar o blushinho. Apliquei corretivo, contorno, blush. Agora nós vamos para o iluminador. Muitas meninas usam para imitar a oleosidade natural que nós temos no rosto. Isso aqui é coisa de brasileira, nós podemos, querida, né? Porque nós temos uma oleosidade natural no nosso rosto, porque vivemos num país tropical. A maioria das mulheres brasileiras tem a pele ou oleosa ou mista, então já tem essa oleosidade natural. Para devolver, lembra que eu falei do osso zigomático, aquele ossinho saltado aqui em cima? É esse ossinho que nós vamos iluminar. Para isso, pega um pincelzinho limpo, que seja somente para isso. Vocês vão usar um iluminador. Vão pegar, tira um pouco esse excesso, e vão aplicar ele bem no centro do osso zigomático, ó, bem em cima. E vai fazer esse movimento de vai e vem. Não é para você iluminar a olheira, combinado? Somente esse vai e vem. Pode pegar um pouquinho mais. Um lugar também que é bem interessante vocês aplicarem o iluminador, quem tem os lábios superiores muito finos ou pequenos, você dá uma iluminada bem no arco do cupido. O nome científico do arco do cupido se chama fíltro, você sabia disso? Aposto que não. Então você vem iluminando. Ah, mas os meus lábios inferiores são menores ou mais finos. Então você vai fazer o quê? Você vai iluminar essa parte. Quando você passar o seu batom, a luz vai
bater nesse iluminador, dá a impressão que seus lábios são mais carnudos, mais saltados. Essa dica é interessante, hein? Quem tem lábios pequenos, usem e abusem do gloss, porque também dá a impressão que seus lábios são maiores, são mais carnudos, tá? Agora vamos para a sobrancelha. Antes de você começar, hoje vocês vão aprender a usar o lápis para sobrancelha, ok? Antes de vocês começarem, vocês vão precisar de um pincel assim, ó. Esse pincelzinho é um pincel escovinha. Ah, mas eu não tenho ele. Eu tenho certeza que você tem uma máscara de cílios que já acabou em casa guardada na sua bolsa. Você lava e usa aquela escovinha que vem na sua máscara de cílios. Então, o que você vai fazer? Você vai pentear toda a sua sobrancelha pra cima. Penteia todinha. Você penteando ela pra cima, o que vai acontecer? Você vai conseguir ver o desenho natural da sua sobrancelha. Ah, mas a minha sobrancelha não tá feita, eu preciso tirar uns pelinhos. Não tem problema, porque quando você vem penteando pra cima, por mais que tenha uns fiozinhos pra ser tirados, você tá vendo ali, ó, o corpo da sua sobrancelha, você tá vendo o formato dela, correto? Você vai pegar agora o lápis aqui. Vamos lá que eu vou tirar a dúvida de vocês. É aqui que o bicho pega. Porque muitas meninas falam assim, se eu for usar o lápis ou sombra para sobrancelha ou uma pasta para sobrancelha, qual é a cor que eu devo usar, Stephanie? Amores, vocês vão usar uma cor que seja próximo ao tom do cabelo de vocês. Ah, mas eu sou loira, então você vai usar um marrom acinzentado. Porque o pouquinho que você usar, ele vai dar naturalidade para a cor da sua sobrancelha e não vai dar aquele, né, tipo, aquele contraste com a cor do seu cabelo. Eu sou ruiva. Hoje em dia tem lápis e tem sombra que é marrom avermelhado para quem é ruiva. Ah, mas meu cabelo ele é bem preto. Eu vou usar um lápis preto? Não, aí eu já não indico, tá? Porque vai ficar uma sobrancelha muito pesada. Usa um marrom mais escuro. Ou lápis preto a gente usa para peles negras, tá bom? Se caso só o seu cabelo é preto, você não precisa usar o lápis preto. Vamos lá. Você vai, como se você estivesse, olha a diferença do meu olho, assim e assim. Eu tô quase que fechando os meus olhos, mas que ao mesmo tempo arregalando os meus olhos, olha. Olha a diferença de fazer isso aqui. Olha como minha sobrancelha fica. Eu vou conseguir desenhar? Não vou. Olha aqui, quando eu levanto. Você vai pegar esse lápis e você vai fazer uma linha bem rente ao contorno da sua sobrancelha, só que é o seguinte, não é para fora dos pelos, é para dentro dos pelos. Se você desenhar para fora, a sua sobrancelha vai ficar muito grossa. Agora você vai pentear a sua sobrancelha para baixo, porque você vai ver onde você tem falhas. Na hora de desenhar em cima, você não vai começar do início, porque se você começar do início, vai formar aquela sobrancelha quadradona. E nós queremos que o canto interno seja uma sobrancelha mais natural. Você pode marcar um pouquinho do meio para o final, mas do canto interno da sobrancelha não. Então o que você vai fazer? Coloca um dedo aqui, ó, e a partir desse dedo é onde você vai riscar. Mão leve, porque estamos trabalhando com lápis. O lápis é uma cera. Se você tem a mão muito pesada, vai ficar aquele negócio encrostado na sua sobrancelha. E vem com a mãozinha leve penteando, você já se penteando ela com lápis para tirar as falhinhas. Vocês perceberam que ficou uma linha embaixo e uma linha em cima, né? Lembra aquela escovinha? Pois bem, você vai usar ela agora para pentear e para esfumar esse lápis, essa linha do lápis. Penteia de baixo para cima, de baixo para cima. Nunca, jamais façam um movimento contrário, porque você vai arrancar os pelos da sua sobrancelha. Sempre de baixo para cima ou penteando no sentido dos seus pelos. Se caso você vê que tem muita falha no canto interno, você pode até meio que fazer uns pelinhos assim falsos. Dá umas riscadinhas bem de leve, mas não esqueça de esfumar. Feita a sua sobrancelha, agora nós vamos para os olhos. Antes de você começar a aplicar a sua sombra, você precisa passar alguma coisa antes. Ou um primer de olho, ou um corretivo cremoso,
tá? Você não pode passar essa sombra sem nada. Pode, mas o que vai acontecer? Durante o dia vai sumir. Então você precisa que tenha um primer, algo que venha por baixo e que venha segurando essa sombra, até mesmo porque se ela durar mais tempo, e ela também vai, além de se prolongar, ela vai ficar mais nítida, tá? Então o que você vai fazer? Você vai pegar esse corretivo e vai aplicar na sua pálpebra móvel. Ah, vamos conhecer sobre os nossos olhos, né? Pálpebra móvel, quando eu falo para você pálpebra móvel, é tudo que abre e fecha. Essa parte que abre e fecha é a sua pálpebra móvel. Quando eu falar para você pálpebra fixa, é essa pálpebra que fica abaixo da sua sobrancelha, ela não se move. E quando eu disser para você côncavo, se você colocar o seu dedinho bem aqui no seu globo ocular, quando terminar o seu globo ocular, você vai sentir um ossinho saltado, uma cavidade, olha. Esse ossinho se chama côncavo. Você vai precisar de um pincel língua de gato. Lembra que no começo que nós falamos do língua de gato para a base? Ele é grandão, mas existem muitos outros línguas de gato que servem para aplicação de corretivo, aplicação de primer, para N coisas. Então você vai usar esse pincel língua de gato menorzinho e você vai espalhar em toda a região dos seus olhos. Não usem uma cor muito clara ou muito escura, porque vai acinzentar a sua sombra. Quando chegar próximo à sua sobrancelha embaixo, você vai dar uma delineada nela. Espalhou em toda a sua pálpebra, você vai esfumar. Lembra da esponjinha? Dá umas batidinhas bem de leve. Só para esse produto selar na sua pálpebra. Aproveite e observe embaixo dos seus olhos para ver se não acumulou aquele corretivo e aquela base que você aplicou, tá? Dá uma seladinha, tira aquele excesso. Enquanto a pele está absorvendo esse corretivo, você vai precisar de um pó. Pode ser um pó translúcido, solto, ou um pó banana. Aí você vai falar, qual que é a diferença dos dois? O pó translúcido, ele acaba sendo um branquinho. Olha, ele é todo branquinho. O banana, ele é um pó mais amarelado. Foi feito para peles morenas a negras. Mas toda tonalidade de pele pode usar o pó banana, porque ele não estoura no flash. Já o pó translúcido, se você não esfuma corretamente, ele estoura no flash. Vai ficar parecendo um fantasma, mas não pode. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar esse pó em toda a região que eu iluminei com o corretivo mais claro, olha. No centro do queixo, no centro da testa, enquanto o meu corretivo tá aqui. Ó. Aquela parte que eu iluminei, os 2 dedos, lembra? Na região acima dos lábios. Uma parte também que é muito importante, aqui ó, em cima da sobrancelha. Mas por quê? Às vezes você tem o costume de coçar ou passar a mão toda hora na sobrancelha. Então, você passando toda hora essa mão, você tá tirando o produto e o produto tá ainda molhado. Então, você tem que selar. Quanto mais você selar, melhor. Aí esse produto não sai do seu rosto. Deixa esse produtinho aqui cozinhando, é o que a gente fala, cozinhar, tá? Deixa ele cozinhando aqui. Passei o corretivo na minha pálpebra. Agora você vai precisar de um pincelzinho, olha. Esse pincelzinho aqui é importante você ter. É um pincel chamado ou fofão ou pincel para côncavo. Esse pincel, ele serve tanto para você esfumar seu côncavo, como para depositar sombra, tá? Então, e ele é muito prático de se usar, vocês vão ver já. O que eu vou pegar? Eu vou pegar um pó que seja do tom da minha pele. E eu vou selar bem pouquinho, não muito, tá? Porque se você sela demais, esse olho vai ficar seco e a sombra não vai grudar. Então é só para não abrir, não dar buraco nem nada. Só isso que você vai fazer. Ó, selei no canto interno, no canto externo. Nem parece que eu apliquei nada. Hoje eu vou trabalhar com uma sombra marrom. Lembra que é uma cor monocromática? O monocromático significa que você vai trabalhar com uma cor só. Na pálpebra móvel, no côncavo e na parte inferior dos seus olhos. Você pode escolher a cor que você quiser. Hoje eu vou trabalhar com marrom. Pode ser um rosado, pode ser uma cor berinjela, a cor que você quiser. Eu vou pegar
um marronzinho. Não vou tirar o excesso. Eu vou depositar ele no meio da minha pálpebra e eu vou colocando ele, ó, vou expandindo. Vocês estão percebendo que eu estou, ó, depositando esse produto? Eu tô colocando ele. Uma coisa que é muito importante, não traga esse marrom pra dentro dos seus olhos, nesse ossinho, porque vai dar a impressão que você tá com olheira. Então, você vai certinho onde termina o seu olho. Agora, o que você vai fazer? Você vai levantar essa sombra lá no côncavo. Lembra que eu falei? Aquele osso saltado? Ó, vai subir agora. A gente vai subindo aos pouquinhos. Vou depositando o produto e vou aos pouquinhos eu vou subindo, olha. Se vocês observarem, tá marcado. Para tirar essa marcação, vocês vão precisar limpar o teu pincel ou ter um outro limpinho para tirar todo aquele excesso. Você não vai mais trabalhar na região dos olhos da pálpebra móvel. Vocês só vão trabalhar ou na pálpebra fixa e no côncavo, entre os dois. O que você vai fazer? Você vai começar, pode colocar a sua mão um pouquinho mais perto do teu pincel, não vai botar força, leve. E vai fazer um movimento circular somente nessa marcaçãozinha que ficou aqui em cima. Pode ser o vai e vem e pode ser o circular. Pode segurar agora mais longe do teu pincel e vamos, movimento de vai e vem e movimento circular. Vai depender do que o teu esfumado tá pedindo, né? Se você vê que ainda tá muito marcado, só o movimento do vai e vem não tá tirando, então você faz um movimentinho circular aqui, ó, para tirar essa marcação. E vamos que vamos. Existem dois tipos. Você pode deixar esse olho amendoado. O que significa um olho amendoado? O olho amendoado é um olho que fica tipo um C no final. Ou um olho cat eyes, que é um olho mais puxado, mais alongado. Se você gosta desse olho mais alongado, uma dica interessante, coloquem uma fitinha aqui embaixo, ou então coloquem o próprio pincelzinho de vocês aqui, e conforme vocês vierem esfumando, quando você tira, ele já fica aquele cat eyes, aquele esfumado alongado, tá bom? Se você perceber que caiu um pouco do produto, a gente não tá com pó embaixo, mas já vai dando umas batidinhas, ó, não deixa esse produto da sombra ficar na pele não, senão você vai manchar ela. O esfumado, você tem que ter um pouquinho de paciência. Não dá pra ficar fazendo correndo. Então, vai, dá uma olhada, vê onde que tá marcado. E vamos esfumando, vamos tirando. O esfumar é isso, é você tirar a marcação, você tirar a linha e deixar somente uma nuvem, né? Olha, essa mesma cor nós usamos na pálpebra móvel, no côncavo e subir um pouquinho para a pálpebra fixa. Vocês podem perceber, conforme a gente vai esfumando, essa cor da pálpebra fixa, ela vai mudando, né? A impressão que dá é que são duas cores diferentes, não é uma só. Essa mesma cor que eu peguei, eu vou trabalhar agora na parte inferior dos olhos, próximo aos meus cílios inferiores, não é dentro, tá? É na parte de baixo. Então, você vai, aqui agora você vai precisar tirar um pouquinho o excesso, dá uma batidinha. Você vai meio que arregalar os seus olhos, vai levantar os seus cílios e você vai ligar, ó, com essa parte aqui de baixo e vai dar uma sujadinha, uma carimbadinha, ó. Aquele pincel que você estava esfumando no seu côncavo, ele já não tem muito produto, né? Tirou porque você esfumou, então você vai usar ele e vai esfumar essa região aqui embaixo. Você vai falar assim, mas e se eu tiver olheira? Socorro, vou trabalhar com marrom? Se você conseguiu, conforme você passou o corretivo, passou uma base boa, cobertura alta, passou outro corretivo, cobertura alta. Então o que acontece? Você pode trabalhar com marrom, você pode trabalhar até com preto, que não vai aparecer a sua olheira, fica tranquilo. Uma coisa importante, ó, liga. Liga com essa parte de cima. O iluminador que vocês aplicaram na face de vocês vão usar agora no canto interno dos seus olhos. Vai pegar o iluminador e vão aplicar, na parte interna dos olhos tem um Vzinho, glândula lacrimal. Então você vai passar um pouquinho em cima e um pouquinho embaixo. Outro ponto que você vai iluminar vai ser nesse arco da sobrancelha. Não é a sobrancelha inteira, somente no arco. Para dar esse efeito que a sobrancelha levanta mais ainda. E esfuma. Não pode deixar o marrom, depois o mais claro. Não, tem que ficar tudo esfumadinho, uma cor entrando na outra. Vai ser só um efeito de luz aqui, ó.
Um olho super fácil de fazer. E em 10 minutos vocês fazem essa maquiagem, gente, sem mentira. Em 10 minutos vocês fazem. E agora, o mais importante, máscara de cílios. Você vai falar assim, qual máscara que eu uso? Qual que você quiser, marca que você quiser, por quê? Porque tem hoje em dia a máscara que alonga, tem a máscara que dá volume, o que você quiser. A gente tá sempre em busca da máscara perfeita. Vai dando essas ondinhas, vai fazendo essas ondinhas que ele vai alongando os fios. Para você passar em você mesmo, vocês repararam que o meu queixo tá, ó, levantado e o meu olho tá um pouco baixo, mas não está fechado. Então eu levanto o queixo, meio que fecho o olho, coloco e vou levantando, olha. Embaixo você também, só que tem que tirar todo o excesso. E você vai dar uma sujadinha embaixo. Ai, meu Deus, Stephanie, se eu borrar, o que eu faço? Socorro. Não se preocupe, espera secar. Aí você vem com um cotonete e dá uma esfregadinha que ele sai. A não ser que seja a prova d'água, aí vai ser um pouquinho mais difícil de tirar. E esse pó aí, o que a gente vai fazer com ele? Vamos tirar. Você vai pegar o seu pincel de pó. E agora você vai usar um pó da cor da sua pele. É um pó compacto, não é mais o pó solto. Vai pegar o pó compacto e você vai tirar ele, ó. Esse pó. Porque se você só passar o pincel para tirar o esbranquiçado, por mais que ele esfume, se você estiver numa festa e alguém vier com um flash, ele vai estourar. Então você precisa vir com uma cor da sua pele. E vem esfumando, ó. Pega o pó e esfuma. Ah, mas você não falou que não podia esfregar o rosto? Mas agora já tá seco, né? Então não tem problema. A pele já absorveu todo aquele produto. Um lado está feito. Olha a diferença de um lado e olha a diferença do outro. Faz uma diferença, né? Como dizem, uma mulher maquiada não quer guerra com ninguém. Você pega o batom, deixa o pincel bem fininho. E agora você encaixa na parte superior e vem subindo. De repente você treme muito, pega o seu dedo mínimo, encosta na pele, pra você ter firmeza, e vem. Pode molhar todo o rosto. E para finalizar, foi passada uma bruma fixadora ou você pode usar um spray fixador que vai segurar sua maquiagem por muito mais tempo, você vai poder usar o dia inteiro. Espero que vocês tenham gostado, o resultado foi esse. Pratiquem bastante, meninas, e até a próxima aula.